Deus seja louvado. Amém. Me levanto na presença de Deus, da querida Irmandade, para agradecer a Deus o dia que Ele chamou eu e minha esposa nesse caminho santo, tem nos conservado com nossas vestes brancas e tem colocado muito desejo no nosso coração de servir a Ele. Irmandade, estamos ali do Guarujá, aqui do litoral. Estamos aqui a negócio, viemos fazer uma parte. E o Senhor preparou de estar aqui com a Irmandade congregada. Desde já fica o convite. Nossa comum ali na Santa Rosa, Guarujá. Os cultos são quarta, sexta e domingo. E eu senti muita alegria aqui. Os porteiros abraçaram a gente. Chegamos aqui, era 4 horas da tarde. Deixamos o carro aqui na frente. E depois viemos aqui para congregar. E estamos aqui nos alegrando com a Irmandade. E o Senhor coloca uma obra para contar para a Irmandade. Foi logo no começo, quando o Senhor chamou a gente nessa graça. Há 2 anos, mais ou menos, a gente estava de batizado. Estava com uma alegria e uma tristeza lá em casa. A alegria é que o nosso filho do meio, o único batizado, estava para se casar. E a tristeza é que meu pai estava internado entre a vida e a morte. Estava na máquina de hemodiálise. Já estava no 4º AVC. Meu pai era muito chegado ao álcool. E ele estava ali numa situação difícil. E ali, Irmandade, eu e minha irmã revezando no hospital. A gente ficou mais ou menos uns 10, 15 dias revezando direto, fazendo turno, 12 por 12. E chegou uma hora, Irmandade, que eu estava ali vendo meu pai na máquina de hemodiálise, olhando para aqueles aparelhos. E de repente uma voz falou para mim, esse aí já era, eu vou levar. E eu olhei assim, eu falei, não foi isso que o Senhor falou para nós. O Senhor falou que ia salvar os nossos, e o meu pai faz parte dos nossos. Ele bebeu, teve as coisas dele e tal, mas ele está aí ainda. E ali, Irmandade, eu sozinho com meu pai ali, segurei na mão dele, fiquei olhando aqueles pininhos da máquina de hemodiálise ali, bater para lá e para cá, aquelas coisas todas. Fechei o meu coração ali, e ao mesmo tempo abri para Deus. E falei para o maligno, agora eu vou ter uma conversa com Deus, e você não vai levar meu pai não. E comecei a orar, Irmandade. E eu falava na minha oração, Senhor, Tu me chamou com 47 anos. Meu pai está com 77. Se eu não fosse chamado nessa graça, eu estou vendo o meu espelho aí na frente. Eu ia parar numa cama de hemodiálise com cirrose e essas coisas todas. Mas Tu me chamou antes, Senhor. Tende misericórdia do meu pai, Senhor. Faz um concerto com ele também. E comecei a chorar, Irmandade. O Senhor me visitou, o céu abriu. Eu saí dali daquele quarto, era uma semi-UTI. E fui para o quarto chorando. Quando a minha irmã veio me render, ela é de outro aprisco. Eu falei, maninha, o Senhor me visitou e Ele falou que é vida, não é morte para o pai. Você me acompanha na comunhão? Ela falou, acompanho sim, meu irmão. Então, maninha, fica na comunhão que Deus vai fazer uma obra. Irmandade, passou 3 dias. Meu pai deu uma melhorada, voltou para o quarto. E ele tinha que fazer hemodiálise um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E eu cheguei para aquele médico e falei assim, doutor, o meu filho casa esse fim de semana, é o neto dele. Nem que seja o último pedido da vida dele, deixa ele ver o casamento do neto dele. O Senhor tomou o coração daquele médico, e aquele médico pegou o prontuário e falou para mim, pega o prontuário dele, deixa na recepção, leva o teu pai para ver o casamento do neto dele. Se ele passar mal, você volta aqui, interna ele na emergência e me chama, que a gente começa tudo de novo. Tá bom, doutor. E eu vi o Senhor Jesus abrindo o mar vermelho para nós, Irmandade. Quando foi na sexta-feira, levei meu pai para casa. Sábado foi o casamento. Quando foi 11 horas da noite, o cooperador já tinha feito a oração, meu pai começou a passar mal. Peguei ele, levei para casa, cheguei para minha irmã e falei, lembra daquilo que a gente conversou no hospital? Lembra, meu irmão? Então é agora. Não chama SAMU, não leva ele para facultativo, não leva ele para lugar nenhum. Deixa ele aí, que Deus vai fazer uma obra. E ela falou, tá bom, meu irmão, eu vou deixar ele aqui. Amanheceu domingo, Irmandade. Liguei para minha irmã e falei, maninha, como é que está o pai? Comeu umas bolachinhas, tomou um chá, fiz aqui o destro dele, tá sossegado. Tá bom, maninha, segura ele aí. Era para levar ele para o hospital, Irmandade, segunda-feira, para continuar fazendo hemodiálise.
Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, batismo na central do Guarujá. Coloquei meu pai na cadeira de roda, cheguei lá e falei para ele, olha lá, pai, em nome do Senhor Jesus, você quer batizar? Quero, meu filho. Não é por mim, pai, ó, em nome do Senhor Jesus. Quero, meu filho. Cheguei lá, irmandade, deixei ele na mão dos irmãos, pegaram ele e trocaram, pegaram ele na cadeirinha, colocaram ele dentro da vasca. O Senhor chamou meu pai nessa graça, passou 4 anos, tomou 5 Santa Ceia, nunca mais voltou para a máquina de hemodiálise, e o nome de Deus está sendo glorificado. Essa foi a primeira obra que o Senhor fez na nossa família, ali em casa, e eu tenho muita alegria de contar essa obra por onde eu passo, irmandade. E depois daí o Senhor colocou a gente para trabalhar na Seara, irmandade. Viajamos muito na obra de Deus, conhecemos 13 estados e três países, viajamos muito, irmandade, e o Senhor nos alegrou muito. E outra parte que o Senhor me pede para contar, que logo depois que o Senhor batizou, que chamou a gente nessa graça, a gente ainda estava com os vícios do mundo, e eu tinha ganhado uma televisão de 42 polegadas, último modelo, LCD, na época, e eu olhei para aquela televisão, e eu já era servo de Deus, estava 1 ano servindo a Deus, e ficava assim, Senhor, Tu me colocou para trabalhar na Seara, chegou essa televisão, o sorteio foi feito, o que eu faço com essa televisão, Senhor? Peguei aquela televisão, irmandade, e comecei a assistir só os bastidores do futebol, que eu gostava de jogar bola, mas não assistia mais jogo, e fiquei assistindo, pensando comigo, não vou jogar fora, eu vou assistir alguns debates de futebol, e fiquei ali assistindo, e um belo dia o Senhor chegou na palavra, eu estava aqui sentado aqui na lateral de uma salinha, e o servo de Deus pregando, e eu olhando para ele, daqui a pouco ele começou a falar de Paulo, e falava de Paulo, daqui a pouco ele mirou para mim, e falou assim, você fica vendo Corinthians, Palmeiras, Santos, eu te dou Coríntios 1 e Coríntios 2, tá bom para você? Aí eu entendi, peguei aquela televisão, embrulhei para a viagem e nunca mais vi televisão na minha casa, irmandade. O Senhor nos colocou nessa seara para trabalhar, irmandade, e nós vimos muita obra. Ali eu entendi o operar de Deus na nossa vida e continuamos a nossa caminhada. E, irmandade, estou aqui glorificando a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, irmandade. Esses dias a gente estava ali na nossa comum, passou a parte do Covid, e eu ali olhava a irmandade e não queria orar, e só o servo de Deus orava, e chegou um dia eu clamei para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Quebra o gelo, Senhor, faz com que a irmandade ore, Senhor, só o servo de Deus orando, de vez em quando eu oro aqui, meu filho ora, eu estou me sentindo solícito, Senhor, tende misericórdia. E um belo dia, irmandade, estava ali na comunhão pedindo para Deus, e de repente, 3 orações na congregação ali da Santa Rosa, e eu olhei assim, eu falei, ô Senhor, graças te dou, hoje quebrou o gelo, e nada do cooperador encerrar, irmandade, e ficou glória a Deus, e as 3 orações já tinham ido, daqui a pouco o Senhor falou no meu coração, se prepara que tu vai orar a 4ª, eu falei, Senhor, só tem 3 orações, Senhor, como eu vou orar a 4ª? Se prepara que tu vai orar a 4ª, falei, Senhor, se é para mim orar a 4ª oração, dá na boca do teu servo que tem oração presa na igreja. E eu lá, irmandade, todo mundo dando glória. Daqui a pouco o servo de Deus no microfone chegou e falou, irmandade, fica na comunhão, tem oração presa na igreja. Quando ele falou isso, irmandade, eu comecei a orar, foi um impulso muito bonito. Deus tomou ali aquela parte ali, eu orei, irmandade, teve a 5ª, teve a 6ª oração, e a 7ª igreja toda encerrou com o Pai Nosso, quebrou o gelo de oração na nossa igreja, e o nome de Deus está sendo glorificado, irmandade. E essa parte que eu tenho que passar para a irmandade, que eu senti alegria no coração, por onde a gente passa, irmandade, a gente tem a maior satisfação de levar e trazer a saudação para saudar todos com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bendito Deus. Glória a Deus.
Deus seja louvado. Amém. Levanto na presença de Deus nesta noite para agradecer pelo perdão dos meus pecados e a coroa da vida eterna que o Senhor nos concederá no céu, se em tudo formos fiéis à Tua palavra até o fim. Eu agradeço a Deus por essa boa preparação, de estar aqui congregado com todos vós. A minha comum congregação é Ponta da Praia, em Santos, e dá aquela irmandade, e por onde Deus tem dado a graça de congregar, trago e desejo levar a saudação de todos vós com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus pela sua bondade, sua grande misericórdia que o Senhor tem tido comigo, me chamando nesta graça santa, nos colocando nesse caminho tão maravilhoso, e tem nos guardado, nos amparado e nos sustentado neste santo caminho até o presente momento. Eu agradeço a Deus, porque durante muito tempo da minha vida, eu vivi neste mundo, no mundo de ilusão, no mundo do pecado. Eu era empresário, tinha muitas empresas, muitos negócios, muitos amigos, presidentes e vice-presidente de multinacionais. Viajei o mundo, conheci muitos países, e tudo o que meus olhos desejou, eu comprei com dinheiro. Mas as minhas empresas eram aqui na Grande São Paulo, ao redor, nos interiores aqui próximo de São Paulo, e minha família morando no interior a 550 quilômetros. Morava aqui nos hotéis 5 estrelas, onde tinha os encontros com os empresários semanalmente. Eram meus amigos. Mas o tempo para minha família foi se tornando cada vez mais escasso. A minha esposa aproximava o final de semana, ela ligava para mim e pedia para mim estar com eles pelo menos no final de semana. Mas não tinha mais tempo para eles. Meus filhos cresceram, também pediam a minha presença, e aos poucos encontros que tinha com meu filho, era só humilhação. Humilhava ele e não me entendia com ele. E quando ele pedia para mim a presença, eu mandava um carro novo para eles, dava um apartamento para eles, dava uma passagem aérea para viajar, mandava dinheiro, e eu achei que estava fazendo tudo certo. O tempo passou, e cada vez mais distante da minha família, mas no ano de 2009, passou um vendaval na minha vida, virou tudo de ponta cabeça, e Deus permitiu que eu perdesse tudo. Naquele momento me desesperei por alguns minutos, mas logo eu lembrei que eu tinha meus amigos milionários e fui buscar cada um deles. E nenhuma das portas se abriram. Todas as portas se fecharam. Me desesperei. Peguei o carro e rodei 550 quilômetros e cheguei na minha casa. Quando a porta se abriu, a minha esposa me abraçou e eu desfaleci nos braços dela. Minha mente foi embora. E a minha família, minha esposa, meus filhos cuidaram de mim. Algum tempo no hospital, nos psiquiatras. E pelo amor e o carinho da minha família, minha mente voltou. E lembrava dos meus quase 1000 funcionários. E tentava encontrar uma saída. Mas não tinha saída.
tudo era uma escuridão. A saída para mim era a morte. Somente a morte. E quando eu me encontrava numa escuridão profunda, no fundo do poço, Deus enviou um anjo, me resgatou do fundo do poço e me trouxe aqui para a cidade de Cubatão. Lá Deus abriu uma porta de emprego para mim. Mesmo sem aceitar, sem entender aquilo que estava acontecendo, mas era a única forma para a minha sobrevivência. E mais uma vez me vi distante da minha família. Trabalhando naquela empresa e morando num quartinho de um hotel em Santos. Quantas noites que eu não conseguia dormir, mas passava muita coisa pela minha mente e uma voz falava para mim: não faz sentido mais a tua vida, porque a sua família não está longe, talvez nem lembra de você mais, os seus amigos não te querem. E nessa luta, nessa prova, Deus permitiu também a separação com a minha esposa. Meus filhos se revoltaram. Glória a Deus. E passei a ficar sozinho. Minha esposa falava que não queria mais me ver nem pintado de ouro. Meus filhos falavam: eu nunca tive um pai mesmo. A mamãe sempre esteve conosco e nós vamos ficar com ela. E os dias foram dias muito difíceis. Mas um dia, numa salinha de reunião, no meu trabalho, começou um homem me dizer de um Deus e Jesus Cristo que eu ainda não conhecia. E falava desse Deus e de Jesus Cristo, Salvador. E eu falava: mas cadê esse Deus? Cadê esse Jesus? Olha o que eu estou passando. E foi uma longa conversa. E naquele dia, ele me colocou dentro do carro e foi para Santos. E quando eu percebi, eu estava dentro da congregação central de Santos. Certo é que aquela noite foi uma noite muito diferente para mim. Porque na hora da palavra, o servo de Deus pregou toda a minha vida, tudo que eu estava passando. E aquela noite foi muito diferente das outras noites que eu não conseguia dormir, e naquela noite eu dormi tanto que eu perdi até a hora para trabalhar. Os dias se passaram e uma voz falava para mim que não foi Deus que falou comigo, que meu amigo que levou lá tinha contado toda a minha vida para ele. E eu criei naquela voz. Deus, não é possível que Deus fala na boca de um homem. E fiquei, mais uma vez, sozinho. E toda noite um tormento, porque a voz me perseguia, dizendo para mim tirar a vida, porque não tinha mais sentido a minha vida. E num sábado, eu dei ouvido e acreditei naquela voz. E falei: hoje eu vou dar o fim em tudo isso. E quando eu pensei em tirar a minha vida, uma voz bradou dentro do meu coração: foi eu que falei contigo. Eu parei. E a única coisa que eu vi na minha frente era um computador. E para mim, eu queria entender o que era a congregação cristã, porque para mim era só aquela igreja em Santos. Nunca tinha visto uma outra igreja igual. E quando eu coloquei
para pesquisar o que era congregação, apareceram muitas congregações. E eu anotei o primeiro endereço que lá estava. Falei, amanhã eu vou para esse endereço, se lá tiver culto, eu quero ver se Deus fala tudo o que falou aqui em Santos. E eu vou crer que Deus fala na boca do homem. E fui para aquele endereço no domingo. Lá ninguém me conhecia. E quando eu vi aquelas escadarias, fui subindo aquelas escadas e conversando com esse Deus que eu ainda não conhecia. Falava, Deus, Tu existe, Deus. Onde Tu está? Olha para a minha situação. Se Tu falar aqui comigo tudo que falou em Santos, eu vou crer em Ti e vou Te servir por toda a minha vida. Eu louvo e agradeço a Deus. Era a congregação do Brás. E foi uma noite mais longa para a minha vida. Porque nada falava comigo, apenas uma voz. Falava que Deus não existe, que Deus não jamais ia falar na boca do homem e que eu podia ir embora. E a palavra já estava quase terminando e nada falava comigo. Mas Deus, pela Tua grande misericórdia, tomou o servo de Deus e falava, tem alguém que subiu essas escadas hoje, perguntando, Deus, Tu existe? Onde Tu estás? E Ele te responde, eu estou aqui na congregação cristã no Brasil e estava te esperando. Eu marquei esse encontro contigo. E começou a pregar toda a minha vida. Eu louvo e agradeço a Deus, que naquela noite eu saí crente que Deus fala na boca de um homem. Passei a congregar todos os domingos no Brás. E Deus, pela Sua palavra, dizia, eu só quero a Tua obediência, a Tua fidelidade. Porque se Tu for fiel a mim, vou trazer toda a sua família de volta. Vou chamar todas nessa graça. Eu louvo e agradeço a Deus que a palavra de Deus tenha se cumprido na minha vida. Por uma enfermidade, Deus trouxe a minha esposa de volta. E ela passou a congregar comigo, apesar de ela ser idólatra, em casa cheia de idolatria, mas ela passou a congregar comigo. Isso revoltou meu filho. E ele ligou para mim e disse, papai, você anda levando mamãe para esses lugares. Eu não queria que ela voltasse para você, você vai fazer ela sofrer tudo novamente. Mas foi a vontade dela e eu vou embora desse país, que eu não quero ver ela sofrer. Daqui a 15 dias, pai, eu estou indo embora. Já comprei passagem, estou indo lá para a Irlanda, na cidade de Dublin, e lá eu vou fazer a minha vida. Comecei aquele dia a meditar. Durante todo esse tempo, tive pouca convivência com meu filho, mas tentava buscar na lembrança, se algum momento eu tinha dito para ele, filho, eu te amo. Mas não vinha na lembrança. E me desesperei. E num dia ele foi embora. Mas ligava para a mãe todos os dias. E passado 3 semanas, ligou para a mãe e falou, mãe, todo mundo que vem para a Irlanda, seja jovem, seja velho, consegue emprego. Mas eu não consegui emprego até agora e eu tenho que sair de onde eu estou e acabou meu dinheiro. Mas para o Brasil eu não vou voltar. Se eu voltar, meu pai vai me humilhar e eu não quero. Então, mamãe, deixa eu te pedir uma coisa. Eu quero só um abraço teu, mamãe. Porque amanhã eu vou ver se eu encontro o que vai ser da minha vida. E desligou o telefone. A serva de Deus, preocupada, falou comigo.
E a única coisa que veio à mente, falei, passa uma mensagem para ele com o endereço de Dublin, lá na Irlanda, pede para ele buscar a palavra, porque amanhã tem culto lá. E no domingo, Deus marcou um encontro com ele. Colocaram ele dentro da congregação e colocaram ele no primeiro banco. Ele sempre de cabeça baixa, não queria conversar com ninguém. O ministério chegou, quis conversar com ele, mas ele não quis conversar com ninguém. Mas chegou na hora da palavra, Deus tomou o servo de Deus e começou a pregar toda a vida dele. Mas ele, ainda de cabeça baixa, e o servo de Deus, tomado por Deus, disse, filho, ontem, para você saber que é Deus que está falando contigo, ontem mesmo tu ligou para sua mãe. E você pediu um abraço para ela. Mas ela não está aqui para te dar um abraço. Mas eu estou aqui e quero te dar um abraço. Tu aceita? Naquela noite, Deus deu um abraço dele. Converteu o coração dele. Congregou mais 4 domingos. No 5º, Deus chamou ele nesta graça. Um mês depois, Deus me chamou e chamou minha esposa no mesmo dia. Eu louvo e agradeço a Deus, porque depois de um tempo, a noiva dele que estava aqui no Brasil, foi para lá também. Deus chamou ela nesta graça também, preparou o casamento deles. Eu agradeço a Deus, porque minha esposa e meus filhos eram da idolatria. Em casa cheia de idolatria. Deus chamou nesta graça, limpou a nossa casa da idolatria e o nome de Deus está sendo glorificado. Meu filho, depois de um tempo, já faz 4 anos, 4 anos e meio, que ele voltou para o Brasil. Já nos deu 3 netinhos. Naquele tempo, não conseguia dizer para ele, filho, eu te amo. Hoje, nós falamos todos os dias, nos abraçamos, e ele fala, papai, eu te amo, e eu, filho, eu te amo. Hoje ele é meu amigo, meu companheiro, muitas vezes meu conselheiro, e ele hoje é aqui na Vila Mariana, atende a porta lá, e o nome de Deus está sendo glorificado. Muitos e muitos milhões eu perdi, mas hoje eu tenho a maior riqueza deste mundo, que não há dinheiro no mundo que compre, que é esta graça maravilhosa. Deus restaurou o nosso casamento, uniu a nossa família, e hoje sou o homem mais feliz deste mundo, por tudo que Deus já fez na minha vida. Deus seja louvado.